Ao valor econômico, Grande São Paulo, receita da União com dividendos cresce em 2024. O Globo Rio de Janeiro, Fazenda prevê novas medidas fiscais para manter arcabouço. Jornal O Dia, também Rio de Janeiro, parte do camelódromo vira cinzas, não sobrou nada. Correio Brasiliense, o futuro de Brasília será sobre trilhos. Jornal Estado de Minas, temporal causa mortes e destruição no Vale do Aço. 0 hora Rio Grande do Sul, após revés na Justiça, governo Melo prevê votação de projetos na Câmara no dia 23. Diário de Pernambuco, protocolos sobre raiva serão intensificados no estado. Também Jornal do Comércio Pernambuco, 7 mortos em chacina no Recife. Polícia fala em guerra no tráfico. Jornal à Tarde, Salvador, alô Bahia. Reclassificação favorece 2 milhões de autistas. Finalizando o Diário do Nordeste do Ceará, usinas eólicas elevam PIB e criam empregos. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repito, uma segunda-feira 13 de janeiro de 2025, deixando aí brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece em nosso país. São 15 horas 6 minutos. Editorial do Dia, com Wilson Brasil. Muito bem, meus amigos e minhas amigas ouvintes, a polarização continua. E é muito triste isso. Nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes e a gente hoje, olha que saímos recentemente de uma eleição municipal e a gente vê a polarização começa a crescer em torno do Lula e do Bolsonaro. Um cenário sem... Aqui nós temos uma pesquisa da Paraná Pesquisas, levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, ouviu 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Em cenário sem a presença de Pablo Marçal, que é pré-candidato também do PRTB e que está querendo mudar o nome do PRTB para o Brasileiro, o nome do partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal supera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa presidencial, o presidencial de 2026, em números absolutos, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisa nesta segunda-feira 13. Pela margem de erro de 2,2 pontos percentuais, há empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Foram ouvidas, como disse, 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro e o nível de confiança é de 95%. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao fazer uma reunião com embaixadores em julho de 2022 e atacar sem provas o sistema eleitoral. Então, olha só a pesquisa. Bolsonaro versus Lula sem o Marçal. Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal, aparece com 37,3%. Já o atual presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, aparece com 34,4%, portanto, praticamente empatados. O pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, aparece com 11,7%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 5,4%. Helder Barbalho, do MDB, isso de Alagoas, 1,4%. Nenhum branco ou nulo, 6,2%. Não sabe, não opinou, 3,6%. Com o nome de Marçal na disputa, Lula e Bolsonaro surgem empatados tecnicamente. Lula e Bolsonaro com Marçal. Lula, PT, tem 34%. Jair Messias Bolsonaro tem 33,9%. Ciro Gomes aparece com 11,3%. Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 6,1%. E Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 4,7%. Já o Helder Barbalho, do MDB, aparece com 1,2%. Nenhum, 5,6%. Não sabe,
3,3 é o que aparece. Já em cenário com Massal, Lula e Michele sem Massal, Lula aparece com 34,5%, Michele Bolsonaro aparece com 20,7%, Ciro Gomes com 12,9%, Pablo Massal com 11,5%, Ronaldo Caiado com 6,6%, Helder Barbalho com 1,6%, nenhum com 8,4%, não sabe 3,8%. Em um quarto cenário, sem a presença de Bolsonaro e Massal, Lula também derrota o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos. Lula 35%, Tarcísio 25%, Ciro 15% e os outros abaixo de 7%. Já na espontânea, Dilson, em um cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos eleitores, destaque para o número de eleitores que não sabem em quem votar é de 49,8%, que é absurdo. Lula aparece com 20,1%, Jair Bolsonaro com 16,7%, Tarcísio com 1,6%, Ciro com 1,2%, Pablo Massal com 0,7%. Então, o que está acontecendo no Brasil, que você coloca quem você quiser, é o Lula e o Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, que está inelegível, caso Lula venha a ser candidato à reeleição, não tenha dúvida nenhuma que, pelo menos até o momento, segundo as pesquisas que são feitas, nós teremos a reeleição do pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Mesmo apesar, com todos os desgastes que estão acontecendo, a gente teve informações que a imprensa, alguns órgãos de imprensa recebeu algum presente praticamente do presidente da República, ou seja, do país em termos de financeiro, aumentando aí os seus cachês para que se fale bem do atual presidente. Enfim, se a eleição fosse hoje, com certeza o Lula ganharia mais uma vez se o Bolsonaro estiver fora, se o Bolsonaro for inelegível. Parecendo um filme que aconteceu há mais ou menos 6 anos atrás. Ou 6 anos atrás, sim, 6 anos atrás, quando o Lula estava preso e o Bolsonaro saiu candidato. Se o Lula tivesse solto, possivelmente, talvez o Bolsonaro não ganharia a eleição. Só inverteu. Só fizeram a inversão das coisas. Como nós temos um programa que a gente passa a informação, mas não mostramos o que nós gostaríamos que acontecesse, porque o que vale e quem resolve realmente é a maioria, está aí o cenário no Brasil, que se a eleição fosse hoje, mesmo com todo o desgaste que a gente vê, e segundo as pesquisas, o que as pesquisas dizem, o Lula ganharia a eleição mais uma vez. Bom para o Brasil, ruim para o Brasil? Ora, nós temos nesse país pessoas que são verdadeiros gênios, né? Especialmente alguns cientistas políticos que têm total conhecimento de tudo na política. Nossa opinião não vale praticamente nada. Mas essa é a situação. E a gente vai continuar desta forma. Se não surgir urgentemente alguém novo, que seja homem ou mulher, não é? E que venha procurar acabar com isso. Porque ficar entre dois nomes, e dois nomes já, de uma certa forma, um já idoso e o outro caminhando para chegar lá, a gente não vê um bom futuro para o nosso país. Precisamos de gente nova. E a gente apela para os nossos jovens, para as nossas jovens. Vamos embrenhar um pouco aí na política, porque política é feita de espaço. Se você que é bom não ocupar o espaço que cabe você, o ruim vai ocupar. E quem vai pagar são mais de 200 milhões de pessoas que vivem nesse país. 15h14. Você... Calvície, nunca mais! JC
JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. Muito bem, 15 horas, 15 minutos. Dilson, bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, você. Obrigado pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, com muita chuva, né, Brasil? Estamos aqui mais uma vez e que Deus abençoe a nossa semana. Brasil, hoje nós vamos ter aqui uma entrevista pelo Google Meet com a doutora Tarsila Vasconcelos, advogada especialista na área trabalhista e previdencialista. Eles já estão no aqui, né, com o meu amigo João, já estão aí na escuta e vão falar um pouquinho com a gente aqui com Comunidade em Ação, esclarecer algumas dúvidas nossas e dos nossos ouvintes. Boa tarde, doutora Tarsila. Boa tarde, João. Boa tarde, Justinho Bebê. Boa tarde também para o Wilson. Boa tarde também para minha amiga Tarsila Vasconcelos, a doutora também. Estão todo mundo me ouvindo bem aí? Perfeito. Sim, perfeito. Eu agradeço o espaço, né? E estou aqui, eu, João de Jesus, que já atuei aí na Rádio Melodia, também já participei de várias programações aí. Hoje Com estou certeza. aqui para apresentar, né, a minha amiga, advogada especialista na área trabalhista e também na área previdenciária, para falar um pouco também, né, nós tivemos aí algumas alterações, né, que entraram em vigor, inclusive, agora em 2025, sobre a questão da Previdência e também outras dúvidas também que os nossos apresentadores, porventura, vêm neste programa Comunidade em Ação, falando aqui, que já estamos divulgando aqui para várias pessoas estarem acompanhando ao vivo também a nossa programação. Eu vou dar uma boa tarde para minha amiga também, Tarsila. Boa tarde, Tarsila. Boa tarde, João. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Wilson. Primeiramente, Boa tarde. agradecer o espaço, né, para a gente falar um pouco sobre essa questão o bicho-papão da aposentadoria, né, que tem muitas dúvidas com essas regras de transição, com tudo isso que aconteceu de 2019 para cá, né, a dificuldade que a população está tendo em acessar certos auxílios, aposentadorias, e isso traz muitas dúvidas, traz muitas discussões, e é bom a gente ter esse espaço de bate-papo, conversar um pouco, para poder tentar entender e debater um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Aí agora é com vocês, Wilson e Dilcinho. Eu vou ter que sair aqui para o espaço na tela ficar maior para todos vocês três, viu? Obrigado. Obrigada, João. Muito bem, doutora, satisfação tê-la aqui na Comunidade de Ação. Seria interessante se fosse aqui ao vivo, mas tudo bem. Doutora, quais são as principais mudanças, especialmente com relação à aposentadoria? Antes da emenda constitucional de 2019, né, nós tínhamos tínhamos dois tipos de aposentadoria: aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Quando a pessoa ela atingia um certo tempo de contribuição, independente da idade dela, ela podia se aposentar. E a gente tinha por idade, que a pessoa tinha a idade, mas não tinha o tempo de contribuição. Sim. E tudo isso gerava o ponto, né, ponto central, que é a aposentadoria, né, que todos nós sonhamos com isso um dia, o descanso. E hoje, né, de 2019 para cá, nós tivemos essa mudança. Hoje, independente de tempo de contribuição ou não, você precisa ter uma idade mínima. A mulher 62 anos e o homem 65. Então, esse, ao meu ponto de vista, né, ao meu ver, é um dos pontos mais importantes, porque você pode contribuir, vamos lá, exemplo, né? Você pode contribuir, sei lá, 40 anos, mas se você não tiver a idade mínima, você não vai se aposentar, né? Com exceção, é claro, das regras de transição, que a gente vai falar um pouquinho, mas com exceção essas regras de transição, então hoje a gente precisa ter idade e tempo de contribuição. Então, esse é um dos pontos mais cruciais na questão da aposentadoria. Mas nós temos o tempo mínimo de contribuição, né, doutora? Isso. Hoje a gente tem, para poder a gente se aposentar, 62 anos mulheres e 65 homens.
com o tempo mínimo de contribuição de 180 meses. Né? Perfeito. Então, a gente precisa atender esses dois requisitos. Né? Nós temos hoje também a questão do auxílio para idosos, né? Que o pessoal fala, mas um idoso acima de 65 anos, como é que ele vai ficar se ele não teve tempo de contribuição, se ele não trabalhou? Aí tem a questão dos benefícios assistenciais, que a gente fala do BPC-LOAS, que é o benefício para pessoas que têm deficiência e idosos acima de 65 anos que têm uma renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo mensal. Então, assim, o idoso, ele não fica 100% desamparado, ele não vai se aposentar, mas ele vai ter um benefício assistencial. Doutora, a Previdência, a reforma foi a partir de 2019, não é isso? Isso. As pessoas que já estavam prestes a aposentar, que as pessoas falam muito em direitos adquiridos, né? Como é que ficam essas pessoas que estavam faltando 2, 3, 4, até 5 anos para aposentar? Eles entram nessa nova regra? Como é que fica isso? Existiu, quando foi criada, né, quando foi feita essa questão da transição, quando começou a discutir essa emenda constitucional com essa mudança, né, previdenciária, foram realizadas, foram desenvolvidas as regras de transição. Essas regras de transição, a população ela tem que ter consciência que elas são regras de transição. Ou seja, quando terminar essas transições, essas regras elas vão se encerrar. Hoje, a previsão do governo federal é que elas se encerrem até 2031, né? Quando vai ser todo mundo vai conseguir, toda a população ela vai conseguir se enquadrar nas regras de 2019. Então, quem estava faltando, hoje a gente tem regra de transição com pedágio de 50%, 100% e as regras de pontuação, né? Então, assim, as regras de 50% têm os requisitos, eles precisam ser acessados. Inclusive essa questão, se você tinha até 2 anos para se aposentar, perto de se aposentar, você pode entrar na regra de transição com pedágio de 50%. Né? Então, e o de 100%, você não tem essa questão. 2 anos para mulheres e 5 anos para homens. Porque foi imposto uma questão seguinte, que todo o tempo mínimo de contribuição de mulher é 30 anos e de homem é 35. Independente da regra que você utilize, você tem que respeitar esse tempo mínimo de contribuição. Perfeito, doutora. E como fica o homem do campo, doutora? Nós temos também a questão da aposentadoria especial, que é a aposentadoria rural, né? Tanto quanto a questão de rural, quanto professores, né? Que são todas aposentadorias especiais, né? São enquadrados. Professores, periculosidade, insalubridade, pessoas que trabalharam em ambientes insalubres, perigosos. Então, a gente tem também essa questão. O homem do campo, ele precisa atingir uma idade mínima, 60 anos homens, 55 mulheres, e o tempo de contribuição também de 180 meses. Porém, esse tempo de contribuição, hoje existem jurisprudências, né, que permite a inclusão até do tempo de infância, de quando esse trabalhador rural de infância trabalhou na roça. Né? Então, existem jurisprudências hoje que acolhem esse argumento de que fulano, né, seu João, trabalhou na roça desde 7, 8 anos, isso ele é contado como tempo de contribuição também. Porém, seu João, ele precisa atender a idade mínima, que são 60 anos de idade. Então, hoje, para você provar o tempo de contribuição de um trabalhador rural, você precisa de notas fiscais, você precisa provar que você trabalhou durante 15 anos dentro desse ambiente rural, contas de energia no nome do requerente, posto de saúde, fichas, impostos de saúde de zona rural. Tudo isso são provas de que aquela pessoa, que aquele requerente, ele ficou no ambiente rural e trabalho rural, porque não adianta só viver no ambiente rural, ele precisa trabalhar no rural durante o tempo que é necessário para a aposentadoria. Doutora, eu estava olhando uma pesquisa semana retrasada em relação às pessoas que têm carteira assinada, que a média era de 63% de carteiras assinadas, e o restante era emprego informal e
e pessoas desempregadas, né? Hoje caiu para 57%, que são essas contribuições. Há um risco futuro para a Previdência Social? O trabalhador ainda tem... ele pensa em estar seguro no seu futuro em relação a essa questão? Aquele medo de que a Previdência Social pode um dia vir quebrar? Tem essa conversa. Então, hoje o trabalhador está com muito medo em relação a esse tipo de seguro. Eu creio que não. Eu imagino que a possibilidade da Previdência quebrar, eu acho que é um pouco remota, né? Mesmo porque, apesar de hoje a gente falar que muita gente prefere ser MEI, né? Que são esses pequenos empreendedores, né? Sim. Eles precisam contribuir, né? E porque eles também, para eles terem acesso, mesmo como autônomo, como MEI, como microempresário, para eles terem acesso ao benefício, eles precisam contribuir. Para eles se aposentarem também, apesar de ter, com essa emenda de 2019, ter tido um aumento na dificuldade do acesso à aposentadoria, eles também precisam contribuir para eles terem acesso a qualquer benefício. Tanto a gente está falando de aposentadoria porque é a maior dúvida pelas regras de transição, mas quando a gente fala de benefícios como auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente. Então, para que isso aconteça, né, para que essas pessoas elas tenham acesso a esse auxílio, a esses benefícios que o INSS ele fornece, eles precisam ter contribuição. Tanto que os auxílios de capacidade temporária e capacidade permanente, eles precisam de um período de carência, que é uma carência de 12 meses. O segurado, eles precisam estar na qualidade de segurado, ou no período de graça. Então, para que isso tudo aconteça, precisa existir um vínculo com o INSS. E não há vínculo sem INSS sem você não colaborar. O INSS ele tem um dos princípios que é a solidariedade. Então, eu preciso dar, porque eu vou precisar receber. Isso. Ou eu posso apenas dar sem receber, sem precisar utilizar um dia dos serviços do INSS. Então, ele existe esse princípio da solidariedade em relação à questão do INSS. Perfeito. Doutor, o benefício da prestação continuada, que é o BPC, que com essas mudanças, o cidadão continua recebendo aquilo, mas não tem direito ao 13º, por exemplo. Isso. O BPC Loas, ele é um benefício assistencial. Correto. Ele não é uma aposentadoria. Tanto que, olha, ele é tão assistencial que se, por exemplo, aquele vínculo de família, um dos pontos é a renda. Para ter acesso ao BPC Loas, sua família precisa ter uma renda de 1/4 de um salário mínimo. Então, esse é um dos requisitos para poder ter acesso ao LOAS. Hoje, o salário mínimo ele está de 1.518. Se a gente pegar aqui, deixa eu fazer aqui uma continha bem rápida, dá R$ 379,50 por membro da família, para que aquela família tenha acesso ao BPC Loas. Então, não se trata de uma aposentadoria. Perfeito. Por isso que tem essa questão de não receber o 13º, porque é apenas um benefício assistencial. Porque se eu tenho uma família com 4 pessoas e um salário mínimo é a minha renda, eu me enquadro nesse requisito, né? Mas a partir do momento que uma dessas pessoas da minha família assina a carteira, eu já perco esse benefício, porque a minha renda familiar mensal, ela já aumentou. Então, é apenas o benefício assistencial. Então, existe essa diferença, tanto assistencial para pessoas com deficiência, tanto assistencial para idosos acima de 65 anos, que tem essa renda abaixo de 1/4 de um salário mínimo por pessoa, por integrante da família. E essas pessoas, doutora, esses idosos, têm que ter muito cuidado também na hora de fazer sua prova de vida, né? Que é para não perder esse benefício. É isso? São questões assim, a prova de vida, ela é feita em aposentadorias, né? Então, BPC Loas, aposentadorias são os benefícios que precisa ter cuidado, você precisa estar com o seu cadastro todo atualizado, você precisa ter, para quem recebe o Loas, o cadastro atualizado no CRAS,
né? Que são vínculos, eles se comunicam entre si para poder ver como é que está a situação daquele idoso, daquela pessoa portadora de deficiência. Então, você precisa ter você precisa atender às necessidades, né, os pedidos que o INSS faz para evitar uma cessação, o benefício ele ser suspenso, ele ser cancelado, né, evitar uma dor de cabeça, e a gente tem que pedir revisão administrativa, pedir restabelecimento de benefício. Tudo isso, querendo ou não, é uma dor de cabeça que o cidadão tem, que ele poderia ser muito bem resolvido só com uma visita rápida no CRAS e atualizar um cadastro. Isso é muito rápido, né? Então, assim, quem se beneficia, né, tanto de aposentadorias quanto de benefícios assistenciais, ele precisa estar atento a essas atualizações, a esses pedidos de fazer prova de vida, ou para quem tem auxílio por incapacidade permanente, a legislação diz que a cada 2 anos precisa ir lá fazer uma perícia para poder ver se essa capacidade ainda se mantém, incapacidade se mantém ou se cessa. Então, independente disso, o requerente, né, o beneficiário, o aposentado, ele precisa estar atento a isso. Ou ele, se ele não puder ou se ele não consegue, um membro da família que se responsabilize nisso para poder evitar algo que a gente, mas eu tenho direito, doutora. Todo mundo chega, mas eu tenho direito, doutora. Eu sei que você tem direito, todo mundo sabe que você tem direito, mas naquele exato momento você não cumpriu com os requisitos que o INSS fez para você fazer uma manutenção desse benefício. Então, do mesmo jeito que você teve direito ao benefício, o INSS também teve todo o direito de cessar aquele benefício, né? Porque você não cumpriu. Verdade. Então, assim, é bom a quem tem acesso, os referentes, eles ficarem atentos aos prazos, aos pedidos. Para isso, hoje tem uma facilidade, né, que é o aplicativo do meu INSS. Está tudo lá, está tudo explicadinho, notificações. Eu estou em dúvida, doutora, liga para 135, faz uma ligação para o INSS. O pessoal vai atender vocês, vai tirar essas dúvidas das notificações que chegam no aplicativo. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, tanto em conseguir um benefício, né, de forma administrativa, quanto em manter um benefício com todas essas informações que a gente tem, com o acesso que a gente tem à internet, que hoje é tão comum a gente ter acesso à internet, né? Sim, sim. Perfeito, doutora. Digamos que o cidadão, a cidadã, ela não tem intimidade com o que temos hoje, né, que é a internet. E o que fazer nesse caso? Assim, a gente entende, né, que hoje em dia, quando a gente fala, principalmente quando a gente fala de idosos, existe muitos idosos que não sabem nem mexer nesses celulares de touchscreen, né? Isso. E é comum, e é normal, e tem muita gente também no Brasil, apesar de ser todo mundo achar que não, tem muita gente hoje que não tem acesso nem à energia elétrica, que dirá à internet. É verdade. A senhora Então, pode fazer a comparação até vendo as filas dos bancos, não? Até para sacar seu próprio rendimento. É verdade, Isso, a gente tem esse ponto, né? Então, assim, o que fazer, né? Eu não tenho acesso, não tenho um parente nenhum que não tenha acesso. O ideal, ou você contrata um advogado, ou você se dirige ao INSS. O ideal é se contratar um advogado. Por quê? Não estou puxando a sardinha para o meu lado, não é isso, vou explicar. Fique à vontade. Já chegou aqui no escritório muita gente que chega, eu fui direto ao INSS, falei com fulano, falei com ciclano, aí quando a gente vai pegar e fazer um levantamento de tudo que foi feito, poxa, mas não podia ter feito isso, por que não foi por outro caminho, sabe? Porque nós, como advogados, especialistas na área, a gente consegue enxergar, às vezes, o cliente, o requerente, ele chega com a cabeça que ele tem direito a um auxílio por incapacidade temporária. Mas a gente, como especialista, a gente pode perceber que não é temporário, é permanente, sabe? Perfeito. Então, a gente pode ir para outro caminho que seja mais benéfico para o cliente, né? Você chega no INSS, o requerente, ele chega no INSS, ele pode sim fazer o pedido dele, mas ele pode pedir, vai pedir o que ele pediu. Perfeito. Não vai ver um caminho viável. Se pediu auxílio por incapacidade temporária, eu sei até que ele não tem direito, mas vamos lá, faz o que ele pediu assim.
Perfeito. Aqui o advogado, né? O advogado ele consegue aconselhar o requerente e dizer, seu João, por aqui não vai não, vamos por aqui que é melhor esse caminho, não vamos por aposentadoria não, que o senhor não vai conseguir, mas vamos pelo BPC Loas, porque sua renda é baixa, sabe? Então a gente vai ver os requisitos com cuidado, com cautela, o advogado ele consegue ver, tem a capacidade de ver esses requisitos, e a partir daí entender o que se fazer e apontar o caminho que se acha melhor. Não significa também que o cliente, o requerente, ele seja obrigado a ir pelo aquele caminho, não é isso. Perfeito. Mas a gente aponta e aconselha. Perfeito. Doutora, para começar, eu gostaria que a senhora repetisse seu nome aí. Lentamente, seu nome é meio complicado, meio difícil. Tarsila Vasconcelos. Átila? Tarsila. Tarsila Vasconcelos. Vasconcelos. Isso, Doutora, Tarsila a gente terminando aqui, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ligar e pedir o seu endereço. Qual é o endereço que a senhora passa para a gente? Aqui a gente está, nosso escritório, a sede do nosso escritório é na rua Antônio Andrade. Como? Número Antônio Andrade. Antônio Andrade. Isso. Aqui no nosso escritório é o VLV Advogados, tá? Nosso endereço é na rua Antônio Andrade, número 35, Sim. aqui no Recreio, Vitória Isso. da Conquista. Recreio. Telefone. Nosso telefone é o 0800 591 591 3124. 3124. Vocês vão quem for entrar em contato vai ser acolhido pela nossa equipe maravilhosa, que faz esse primeiro contato, que faz essa primeira triagem, depois vai ser encaminhado para conversar diretamente comigo. A gente vai marcar uma reunião por videochamada, e a gente vai conversar, vai tirar as dúvidas, vai ver as questões, os caminhos e tudo direito. Isso. Perfeito, Repita só o nome do escritório que você falou. Repita tudo direitinho. Só Aí, o nome da senhora e o endereço O para nome do gente. escritório. Vamos lá. Meu nome, Tarsila Vasconcelos. Isso. O escritório é VLV Advogados. Isso. O endereço, Rua Antônio Andrade, número 35, Recreio, Vitória Isso. da Conquista. Pronto. Opa, bacana. A senhora é de Vitória da Conquista mesmo, doutora? Não, eu sou de Ilhéus. É de Ilhéus. Gostou de Conquista, né? A gente gostou sim. Tomou da água, né? Bom. Tomou da água de Conquista, pronto. É verdade. Pior que é verdade. Gostei. O friozinho principalmente, né? Quando você sai de um calor daquele, É e tá verdade. com um tempinho agradável, a gente se acostuma logo. Ok. Olha, doutora, quando a senhora tiver um tempinho, quiser vir aqui ao vivo, as portas estão abertas. Eu quero agradecer sinceramente, foi muito esclarecedor. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço ao momento. Vamos marcar, sim, uma visita aí presencial para a gente conversar sobre mais um outro tema, né? Perfeito. A gente faz um bate-bola assim e tal. A gente conversa assim, não se preocupe. Eu gostei muito, queria agradecer de coração a esse momento, né? Esse espaço que vocês estão trazendo aqui para a gente do escritório, para a VLV. A senhora gosta de café, doutora? Amo! Amo! Então venha tomar um cafezinho conosco, que eu quero sim. dessa. Vou sim, não se preocupe não que eu vou. Grande Viu? abraço, Obrigada. sucesso, viu? Tchau, tchau. Muito Boa tarde. obrigada. Tchau, doutora. Tchau, tchau. Muito bem, são 15 horas da hora aí, Dilson. 38 minutos. 15 horas 38 minutos. Nós vamos rapidamente a um bloco de apoios e a gente volta na sequência. Até lá. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento.
E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Você sabe o que significa IPCA? Muitas vezes, escutamos essa sigla nos noticiários e não conseguimos compreender. Essa sigla é utilizada para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e é o indicador considerado o termômetro oficial da inflação no Brasil. O IPCA é medido mensalmente pelo IBGE a partir dos preços de determinados segmentos de produtos e serviços, tais como alimentação, moradia e educação. A soma das variações nestes preços mensais compõe o índice anual. O que faz com que o IPCA aumente ou diminui são as altas ou quedas nos preços do que é consumido pelas famílias. Você pode perceber isso nas prateleiras dos supermercados, lojas e serviços. Apoio Melodia! Muito bem, estamos de volta. Ótima entrevista, viu, Dilson? Bacana, muito esclarecedora. Um abraço aí para a doutora Tarsila Vasconcelos. Quem quiser entrar em contato com a doutora Tarsila Vasconcelos, é só ir na rua Antônio Andrade, número 35, no bairro Recreio. O telefone de contato é o 0800 593124. No escritório VLV Advogados. Só chegar lá e procurar a doutora Tarsila Vasconcelos e sua equipe de advogados e será muito bem atendido. Caso você não tenha gravado o número do telefone e quiser que a gente repita, é só entrar em contato pelo 3201-8071 aqui da Rádio Melodia de Vitória da Conquista. Olha, cresce em Vitória da Conquista um movimento por revitalização de 3 imóveis associados à cultura que poderia estar servindo a comunidade artística e a sociedade em geral, mas estão fechados há anos, sem uma resposta objetiva do poder público. A Casa Glauber Rocha, o Teatro Carlos Jeová e o Cine Madrigal. Quem não se lembra? Que é uma pena, né, Brasil? Quem não se lembra do Cine Madrigal? Meu Deus. Eu assisti o Exterminador do Futuro lá em 1984. Rapaz, eu vi tanto filme no Cine Madrigal, entre eles Os Anjos Rebeldes, Os Trapalhões, tantos filmes dos Trapalhões, né? Central do Brasil. E, sincero e honestamente, até hoje eu não entendo por que ele fechou. Algumas pessoas chegam a falar que a televisão fez isso. Eu não acredito. Também não. A casa em que nasceu e viveu até os 9 anos de idade, o cineasta Glauber Rocha, 1939 a 1981, vencedor do prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes, com o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, fica na histórica Rua 2 de Julho e foi adquirida pela Prefeitura por meio de uma permuta no começo da gestão anterior da prefeita Sheila Lemos, depois de uma negociação iniciada em 2015, mas o imóvel permanece fechado e sem utilização. É algo inexplicável, a não ser que tenha algo que a gente não conheça. Deixar bem claro, não somos os donos da verdade. Também não podemos falar aquilo que não conhecemos e nem sabemos. Segundo o quadro de detalhamento de despesas da Secretaria de Cultura, o QDD, Quadro de Detalhamento de Despesas, tem cada sigla que, sinceramente, se você não vê o nome antes ou depois, você não vai adivinhar nunca. Da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, outra sigla aqui, SECTEL, para este ano estão previstos gastos, olha só, Deus, 35.200 para o projeto Glauber Rocha. 35.200 para o projeto Glauber Rocha, sendo apenas 100 mil para obras e instalações, o que se trata, obviamente, apenas de uma filigrana contábil. Para a Casa Regis Pacheco, estão previstas despesas de 665 mil, 100 mil para obras e instalações, biblioteca municipal
e 110 mil para manutenção e funcionamento para o Teatro Carlos Jeová. Aliás, 110 mil para manutenção e funcionamento. E para o Teatro Carlos Jeová tem 1.643.844,49 separado, está sendo 1 milhão para reforma. O mesmo QDD, publicado quinta-feira no Diário Oficial do Município, detalha as despesas como os demais equipamentos da cultura, como a Praça Céus, 375 mil, não inclui obras e instalações, Biblioteca Municipal, 110 mil para manutenção e funcionamento do Conservatório Municipal. Mas eu queria chegar aqui. O Cine Madrigal não aparece. O equipamento está na alçada da Secretaria Municipal de Educação, SMED, já que foi comprado para ser um espaço de atividades pedagógicas, projeto que depois de uma década não foi realizado. Na verdade, não foi nem elaborado com a comunidade artística, reivindica o espaço. O blog sugere que a solução pode ser uma permuta. Desde 2014, quando o prefeito Guilherme Menezes passou a gestão do projeto do Cine Madrigal para a Secretaria Municipal de Educação, está mais claro que o órgão não tem a sua reforma como prioridade, porque não é essencial às suas atividades. Já a Secretaria de Cultura sente falta de um local com a sua gigantesca sala de exibição, palco e outros espaços disponíveis. Por sua vez, ainda que exista a relação de livros com cultura, dado que a literatura é uma linguagem cultural, o espaço biblioteca guarda a relação e tem importância significativa para a educação, sendo requisitado por estudantes e professores para atividades lúdicas, mas também de pesquisa e estudo. Contudo, em Vitória da Conquista, o setor que gere a Biblioteca Municipal, Zé Barreto, é a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Enfim, o blog interpreta que uma permuta entre as duas secretarias pode ajudar a agilizar o processo de revitalização do Madrigal, o qual vinha sendo tocado pela ex-secretária de Cultura Cristina Rocha, da FISC, Sim. que chegou a apresentar projetos para a reabertura do equipamento, mas não obteve resposta. Está aqui umas correspondente ao seu entusiasmo. Se a Secretaria de Educação cuidar da Biblioteca e da Cultura da Cultura assumiu o projeto do Madrigal, há muito mais chance de a reforma e aproveitamento do espaço do antigo cinema acontecerem por mera questão de identificação, pertencimento e prioridade. Bom, onde eu li aqui, 1.000 é milhões, tá? Então, assim, a gente fica observando que ninguém entende, porque, claro que aquilo ali teve um certo envolvimento financeiro. Alguém pagou uma grana por aquele espaço. Claro. Para depois deixar lá na poeira, vocês sabem honestamente, não dá para entender. Como cada gestão caminha, de repente, com pensamentos diferentes, claro, a gente vai entender. E quando o ex-prefeito Guilherme adquiriu aquilo ali, tinha uma ideia aí que o Wesley não teve, que a atual prefeita também não tem. Então vamos pôr a venda. Aproveitar o dinheiro para outra coisa. Outra coisa, vamos pôr a venda, vai deixar lá parado. Porque se pôr a venda, vai entrar ali alguns falando dólares, né? Então, até me habituando a dólares, que interessante. Alguns reais que vão entrar, desse dinheirinho, de repente, põe lá vai render, vai aumentar, vai investir em outra coisa. Agora, deixar lá do jeito que está. Verdade. Não é do município agora? Ali pertence ao município. Então, pela lógica, pertence à conquista. Se pertence à conquista, não está sendo utilizado. É como o meu amigo aqui do blog, de Orlando, um abraço de Orlando. Parabéns, o de Orlando sempre trazendo matérias interessantes. Faça a permuta com alguém. Eu dou aquilo ali por aquilo ali. Né? Claro. Por aí. É o lógico, né? Não pode deixar do jeito que está. E quantos milhões que vão ser investidos? Não é? O Carlos Jeová fica ali naquele apertadinho, é uma coisa aconchegante, não sei se tu conhece. Conheço. Eu tive o prazer de apresentar ali alguns shows, alguns eventos, tem até algumas fotografias lá. É bem aconchegante, porque todos ficam pertinho um do outro ali, né? Gostoso pra caramba aquilo ali, deveria se investir
naquilo ali, parece que vão fazer isso, mas seria com mais rapidez, né, para a gente ter o prazer de chegar ali, sentar e ouvir uma boa peça. Né? Ouvir um show ali, muito bacana. Que Conquista está precisando. Além disso, de investir esses milhões nessa revitalização, agora também incentivar os grupos teatrais também, né? Correr, buscar e dar apoio a esses grupos para também, que não adianta só fazer lá o espaço e não ter espetáculo, né? Então vamos também incentivar os grupos teatrais aí. Muito bem, mas nós temos aí o nosso amigo Irapuã Sampaio que está falando das chuvas. A chuva chegou. Olha, as chuvas chegaram e nós estamos, tá chovendo pra caramba no mês de janeiro. E há muito tempo eu não vejo um janeiro assim, pô. Não sei se você tem a memória melhor do que a minha. Se foi assim o ano passado, eu acho que não foi. Com tanta chuva assim, logo no início do mês, início do ano com tanta chuva. Eu me lembro de janeiro, é sempre escaldante a temperatura. Que é o verão, né? É verão. É verão. As enxurradas estão fazendo estrago, tudo quanto é lugar que você anda, não é só em Conquista, em todas as cidades. Mas cidade nenhuma brasileira está preparada para a chuva. Realidade. Vamos ouvir o que o Puan tem a dizer com relação às chuvas. Está no ponto aí? Meu amigo Irapuã Sampaio, boa tarde. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos Jonathan e meu amigo Marcondes Oliveira. Programa Comunidade em Ação, Rádio Melodia 87.9. Brasil, a chuva demorou, mas chegou para todo o sudoeste da Bahia, né? A partir de Jaguaquara, muita enchente na região, Jiquié, Poções, Anangé, Caraíbas, Ituaçu e região, e em Conquista. Muita chuva. As informações falam que entre 80 e 150 milímetros choveu nas últimas 12 horas. O povoado Batipé está praticamente, intransitável, ninguém entra e nem sai. Batipé e Gamileira, entre outras regiões. E aqui a Defesa Civil tem recomendado: a sua casa apareceu rachadura, saia ou comunique para que eles façam a inspeção. Não só a Defesa Civil, também como o Corpo de Bombeiros, Evitar sair de casa, evitar atravessar enxurradas. Nós temos aqui algumas ruas muito perigosas, Tais como Agostinho Calmon, a São Geraldo, 2 de Julho, entre outras, principalmente as ruas centrais. Muito cuidado, que a enxurrada é muito forte, pode te levar, viu? Então, todo cuidado é pouco. Se a sua casa apareceu vazamentos, não tente subir no telhado. O telha está molhado, madeiramento, você não sabe como está. E se for idoso, então, o caso é pior, não deixe, entendeu? Qualquer novidade, comunique Corpo de Bombeiro e Defesa Civil. Você terá toda a orientação e assistência para que não ocorra o pior. Evitar sair de casa. Abasteça sua casa, deixe a chuva passar, entendeu? E é isso aí. Aqui no Aparecida choveu muito, porém não tem notícias de danos, entendeu? Não houve problema no asfalto, piso muito bem dado, entendeu? E tudo normal aqui em cima, graças a Deus. Irapuã Sampaio para a Comunidade em Ação. Bem, são 15 horas e 53 minutos, Deus seu bebê. E aí a chuva lá no seu bairro? Lá choveu demais, graças a Deus. Tá bom. Pois é, da mesma sorte, meu amigo Perrel não teve. Rua Santa Rita, no bairro Campinho, em Vitória da Conquista, amanheceu com um rio, na segunda-feira hoje. Com as fortes chuvas que caíram na cidade desde a madrugada, o local ficou completamente alagado. A água invadiu casas e comércios, destruindo tudo que havia nos imóveis. Moradores relatam ao blog aqui que a água entrou pelo fundo e saiu pela frente de algumas residências, dada a força e a altura que a água atingiu. Bom, quem conhece os Campinhos sabe que, especialmente ali nesse local onde fica o Bar do Perrel, o Cantinho do Perrel, é realmente um local baixo, meio... Antes ali era a Caminho das Águas. Caminho das Águas. Só para você deixar mais claro. Logo antes, um pouquinho, tem um riacho, tem as tabuas. É descer daquele conjunto ali do lado direito que vai para os Campinhos. Então, qualquer garoa ali alaga realmente, Mas desta vez, muita água invadiu as casas. Muita gente perdeu o que tinha, na realidade. E não foi só o Perrel. Muitos amigos nossos que moram ali
perderam os seus pertences e está na hora de alguém, sei lá, fazer alguma coisa. Cadê a Defesa Civil? Tem que ver, tem que observar, porque as águas que caíram na Lagoa das Batês, todas elas, quem vê a Lagoa das Batês hoje, percebe que a Lagoa das Batês está bem mais alta. Uhum. E ela não fica assim. Aquela água está saindo dali, continua descendo lá. Descendo. E os campinos estão, os nossos irmãos lá dos campinos estão alagados. E segundo previsões, Brasil, essa chuva vai até quinta-feira. Até quinta-feira. Tem muita água para cair aí. Significa que vai continuar isso. É bom que a Defesa Civil deve estar por lá, não acredito que não seja. Certeza. São 15 horas e 55 minutos. Abraçar nosso amigo Otacílio. Alô? Otacílio aí, o camelô. Um abraço aí para você. Vamos falar de futebol? Vamos falar de bola, futebol. Começou o Campeonato Carioca ontem, né? Seu Flamengo perdeu, mas vamos aqui a vinheta aí do futebol. É isso aí, estamos de volta com o nosso futebol. Jonathan, Brasil, olha só, começou o Campeonato Carioca e na primeira rodada do Campeonato Carioca, esse jogo foi no sábado. Botafogo 1, Maricá 2, Nova Iguaçu 1, Vasco 1, Bangu 0, Portuguesa 1. Já no domingo, Flamengo 1, Boa Vista 2, Madureira 2, Volta Redonda 0, Fluminense 0, Sampaio Correia 0. Esses jogos, Brasil, ainda os times ainda estão começando a... Estão jogando, ainda não estão nem jogando completo, né? São os times aí, os mistos, né? Estão começando a jogar aí para poder... Claro que eles vão jogar com o time completo quando chegar mais no final dos campeonatos. Campeonato Baiano também começou no sábado. Vitória 0, Barcelona de Ilhéus 0, Atlético de Alagoinhas 2, Colo-Colo 2, Jacuipense 0, Bahia 2, Jequié 0, Juazeirense 1, Porto de Porto Seguro, que é o caçulinha do Campeonato Baiano 2, Jacobina 1. Começou muito bem o Porto, né? E vamos falar também um pouquinho do Bodinho. O Bodinho, que estava bem na Copinha São Paulo aí, e já está na segunda fase. Hoje ele jogou com o Goiás e infelizmente perdeu nos pênaltis, né? Fez uma boa partida, né, durante os 90 minutos, que empatou em 1-1, e aí foi para os pênaltis, onde os alternativos foi aquele o nosso jogador que perdeu o pênalti. Que pena, tá tão bem, mas de parabéns aí. Tá de parabéns, né? Porque através desse time aí podemos ter um bom time para representar o Bahia, o Conquista, né? O profissional na segunda divisão do Campeonato Baiano, e quem sabe aí voltar para a primeira divisão do Campeonato Baiano. Muito bem, são 15 horas e 58 minutos. Se Jesus permitir, amanhã estaremos aqui, né? Com mais uma vez. Com tanta chuva que está acontecendo aí, de repente, não vai ser nem possível, mas acredito que vai dar. Então, um grande abraço a todos, que venha a chuva é bênçãos, e fazer como Pedral Sampaio, limpem as vasilhas, que a água chegou. Verdade. Daqui a 6 meses não venha dizer, precisa de água, o carro-pipa. Pelo amor de Deus, as chuvas estão aí. É na hora de limpar as vasilhas, e as nossas autoridades também se preocupar com isso e fabricar cisternas. E quem aproveitar, para essas pessoas. Aproveita essa água, não deixa ela embora não. Não deixa ela embora. Grande abraço. Fica com Deus. Boa tarde, Dilson, bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde você. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um abraço. Valeu, Jonathan. Tchau. Até amanhã.